Gênesis capítulo 50, a partir do verso 15, diz assim a palavra de Deus: Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal, todo o que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a 3ª geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Versículo 26. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. A gente que já passou o olho no livro de Gênesis, a gente vê que o livro de Gênesis tem muitas peculiaridades interessantes. E uma delas é que o livro de Gênesis, ele começa com uma explosão de vida, onde havia caos, onde tudo era escuridão, onde tudo não existia, e Deus de repente diz: haja luz, e houve luz. E numa explosão de vida, tudo veio a existir. Mas de forma surpreendente, o livro de Gênesis termina com a morte. Ele começa com vida e termina com morte. O livro de Gênesis começa com o nascedouro de todas as coisas, mas ele termina num caixão. O texto diz que eles embalsamaram José e o colocaram num caixão no Egito. Veja que coisa interessante. O livro de Gênesis tem essa particularidade. Ele começa com a vida, mas ele termina com a morte. E isso talvez seja porque o livro de Gênesis, ele se parece muito com a nossa vida, cheio de altos e baixos, cheios de momentos bons e momentos maus, cheios de derrotas, mas também com muitas vitórias. O livro de Gênesis narra a história de personagens bíblicos que a mão da providência guiava em todo e qualquer circunstâncias. E a gente vê essa particularidade em Gênesis, né? Dias bons e dias maus, altos e baixos. E na minha opinião, irmãos, na minha humilde opinião, ninguém protagonizou essa verdade, essa realidade de forma tão intensa e dramática como esse personagem tão encantador quanto José. José talvez fora o homem que mais experimentou esses altos e baixos na vida. José talvez foi um dos personagens que mais conseguiu perpassar esse contraste entre dias bons e dias maus, alegrias e tristezas, vitórias e derrotas, altos e baixos. Assim é a vida da gente, não é? Nós vivemos nesse mundo com esse gostinho de contrastes. Temos dias maravilhosos, mas temos dias de intensa dor e tristeza. Esse é o livro de Gênesis. E esse personagem, José, ele protagoniza essa verdade de uma forma muito intensa. E talvez seja por isso o testemunho e o exemplo de José nos lega
um ensino muito precioso, principalmente como nós devemos enfrentar esses dias. Porque ninguém certamente tem só dias bons. E também ninguém só tem dias maus. Nossa vida é uma mescla de bons e maus momentos, de altos e baixos. A grande pergunta que nós como cristãos temos que fazer é o seguinte: como nós devemos viver em tais dias? Como nós devemos manifestar às pessoas ao nosso redor o nosso testemunho nessa confluência de dias bons e maus, de vitórias e derrotas, de aplausos e fracassos, que é a nossa vida? José, irmãos, tem muito a nos ensinar, e é isso que eu queria deixar para o meu coração e para o seu, independente de qual período da vida você esteja vivendo. Talvez você esteja passando por um dia mau. Quem não passou? Quem não ainda vai passar? Quem não já ultrapassou? Quem não experimentou um momento de grande alegria, de grande entusiasmo, de grande vitória na vida? Talvez você já passou. Momento onde o seu coração se enleva e você é tomado de uma alegria assim que você não se contém com ele. Mas independente de se você esteja vivendo dias bons ou dias maus, a vida de José nos ensina como nós devemos viver em ambos os dias. O que Deus tem para nós e espera de nós, para que possamos experimentar tanto um contra o outro, como o outro, da forma correta, para que haja no nosso coração a paz. Aquilo que o Dr. John Piper, num dos seus livros, escreveu: a alegria escondida de Deus. Rapidamente eu quero olhar para a vida de José sobre esse prisma, porque ela é uma vida tão rica, ela tem tantos ensinos para nós, mas eu queria olhar nessa manhã rapidamente para essa ótica, como a vida de José nos ensina a viver nos dias bons e maus, nos altos e baixos, nas vitórias e nos fracassos. Em primeiro lugar, irmãos, quando eu olho para a vida de José, eu vejo que José experimentou esses dias bons e maus, mas José sabia que em todos eles, em ambos os dias, bons e maus, estavam o Senhor com ele. Se você de repente conhece um pouco a história de José, você vai ver que ela começa em Gênesis 37. E ela começa com uma particularidade que eu não sei se você já se atentou. Ele diz assim: eis a história de Jacó. E ele começa a falar de José. Você já prestou atenção nisso? Por que ele não começa assim: eis a história de José? Não. Ele diz assim: eis a história de Jacó. E ele começa a narrar a história de José. E a história de José, à exceção do capítulo 38, que parece que é uma inclusão meio intrusa, falando sobre Judá e Tamar, até Gênesis 50 narra sobre José. Pastor, por que a Bíblia fala que essa é a história de Jacó e narra a história de José? Por uma coisa escondida no Velho Testamento, que foi revelada lá no Novo Testamento. A história do pai é reconhecida na pessoa do filho. O filho revela o pai. É na pessoa do filho que nós conhecemos o pai. Interessante que sem o Novo Testamento a gente não compreenderia isso. Sem o Novo Testamento você seria aprisionado nesses intérpretes do caos que mostram para vocês versículos que dizem que a Bíblia está errada. Esse é um deles. Não, esse versículo está errado, porque aqui fala, olha a história de Jacó, aí fala de José. Mas é porque eles desconhecem, irmãos, o que está por trás, muitas vezes, da letra. E o interessante é que quando a história de José começa, parece que é uma esteira de dias maus, não é? Primeiro, ele é traído pelos irmãos. Segundo, ele é jurado de morte. Terceiro, ele é livrado, não é, de uma cisterna onde certamente ele morreria. Depois ele é vendido
para uma caravana de midianitas pela intervenção providencial de Judá. Depois, quando ele chega no Egito, escravo, veja bem, ele era o filho amado do seu pai e da sua mãe, porque na realidade José era filho daquela que Jacó amava. E agora ele é um escravo, e quando ele chega no Egito, a Bíblia diz que o chefe, o comandante da guarda de Faraó, o compra. Ele foi exposto numa praça. As pessoas deram um lance para ele, igual um escravo. Pastor, ele estava acorrentado? Não sei, mas eu tenho minhas razões de pensar que sim. E de repente alguém deu um lance poderoso na vida de José e compra José. José então vai para a casa de Potifar e ele é colocado como um certo mordomo nessa casa. E o texto diz, no capítulo 39, versículo 2, que tudo que José fazia, o Senhor prosperava, porque o Senhor era com José. E aí você conhece a história desse moço, assediado por uma mulher que queria se deitar com ele. Ela arma uma trama ardilosa, e ela então tenta seduzir aquele moço, mas ele foge, ele desvencilha das mãos daquela mulher. E ela se sente profundamente traída, né, no seu intento orgulhoso e vil, e ela grita, como se ele tivesse forçado essa mulher. A Bíblia diz que quando Potifar chega em casa, ele não mata José. Interessante isso no texto. Porque naquele tempo, por muito menos, as pessoas eram mortas. Mas ele não mata José. E por que ele não mata José? Eu tenho as minhas colocações. Ele não mata José primeiro, porque eu creio que no fundo ele não acreditou nela. Porque o texto diz anteriormente que esse homem tinha depositado tudo que ele tinha na casa, nas mãos de José, porque José conquistou a confiança desse homem. E o texto diz que nada do que Potifar tinha na sua casa ele sabia, mas José tomava conta de tudo. Ou seja, ele provou ser uma pessoa da mais alta, o quê? Confiança. E agora, de repente, o Potifar, vendo o comportamento desse moço, ilibado, íntegro, honesto, vem essa mulher dizendo que ele agora assediou no quarto. Eu acho que no fundo, Potifar deveria conhecer a mulher que ele tinha. E o texto diz, irmãos, que Potifar não mata José, mas coloca José na prisão. Pastor, por que Potifar colocou José na prisão? Porque ele tinha que tomar alguma atitude, porque afinal de contas, aconteceu algo dentro da sua própria casa. Mas ele coloca esse moço na prisão, mas não mata esse moço. E o interessante, irmãos, que o texto diz que lá na prisão, o Senhor era com José. E tudo que José fazia na prisão, o Senhor prosperava. Veja, querido, que nos dias maus, o Senhor estava com José. E essa é uma grande bênção. Por quê? Porque quando José foi guindado à posição de governador, depois de muitos anos esquecido naquela cadeia, quase 13 anos que aquele moço amargou a prisão, sendo inocente, o texto diz que ele agora, tendo o poder nas mãos, tendo tudo de bom, vivendo os seus dias bons, não é? O próprio Faraó agora dá para José a filha do sacerdote. Ela deve ter sido uma moça bonita. O próprio Faraó dá para José um carro novo. É coisa linda, naquele tempo dava para o carro novo. O próprio sacerdote colocou no dedo, Faraó colocou no dedo de José o seu sinete, o seu anel de sinete. O que é isso, pastor? Aquela coisa que identificava a autoridade sobre toda a terra. Ele colocou no dedo de José. E ele deu uma ordem expressa para toda a terra do Egito: aonde esse homem passar com esse carro, todos devem se ajoelhar, porque depois de mim, ele é o maior na terra do Egito. Mas sabe o que o texto diz? Que lá também o Senhor era com José.
Pastor, o que a gente aprende em primeiro lugar com respeito a como viver nos dias bons e maus? Tendo a consciência, irmãos, que em todos esses dias, que talvez você esteja vivendo, sejam maus ou bons, o Senhor é conosco, amém? O Senhor está conosco, irmãos, Ele nunca nos desampara. O profeta Isaías diz: eu nunca te deixarei, eu jamais te desampararei. Veja que o texto diz que o Senhor era com José, José preso. A teologia moderna, contemporânea, ela está eivada de alguns problemas teológicos que muitas vezes estão incrustados na nossa cabeça, dizendo o seguinte: se tudo vai bem, Deus está comigo. Agora, se tudo vai mal, Deus me abandonou. Não é isso. É isso que muitas vezes a gente tem ouvido por aí, que quando acontece o dia mal, ou quando a gente passa pelo vale da sombra da morte, é porque Deus nos abandonou. Irmãos, a vida de José me ensina o contrário. Imagine só, esse moço ficou 13 anos preso injustamente. Ele poderia na prisão ter dito assim: Senhor, onde tu estás? Mas o texto diz, irmãos, que sejam nos dias bons ou maus, o Senhor era com José, e tudo que José fazia, o Senhor prosperava, amém? Então eu aprendo uma lição preciosa que eu já compartilhei com vocês certa feita, que é o seguinte: não importa o lugar onde você esteja, importa a sua consagração nesse lugar. Tem muita gente orando errado, irmãos, me desculpe. Tem muita gente orando assim, quer ver: Senhor, me tira desse lugar, porque esse lugar é assim, assado, eu não aguento mais ficar nesse lugar. Querido, olhe para a vida de José. José foi colocado em lugares terríveis. Primeiro, ele foi julgado numa cisterna, e cisterna naquele tempo era profunda. José foi lançado numa prisão. Mas em todos esses lugares, irmãos, o Senhor era com José e José prosperava. Não é o lugar, é a consagração sua no lugar. É isso que faz a diferença. E quando a gente sabe, irmãos, que o Senhor está conosco, seja nos dias bons ou dias maus, a gente enfrenta as vicissitudes da vida com mais moderação, com mais equilíbrio, com mais esperança, com uma atitude mais positiva do que ficar se lamentando, lamuriando e reclamando, às vezes com Deus e de Deus. Essa é a grande primeira lição que a gente aprende. O interessante é que Jesus alertou seus discípulos dos dias maus. Jesus disse: olha, eles odiaram a mim, odiarão a vocês. Eles perseguirão a mim, perseguirão a vocês. Mas pode ficar tranquilo, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, amém? Portanto, meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você, do fundo do meu coração: se você está passando um dia mal, o Senhor é com você, o Senhor te ajuda, o Senhor te ampara, e o Senhor pode fazer você prosperar aonde que você estiver, e em qual situação que você estiver, porque Ele está sempre conosco, amém? Quem abandona o Senhor não é Ele a nós, mas nós a Ele, muitas vezes. Em segundo lugar, irmãos, quando eu olho para a vida de José, eu vejo que José experimentou esses dias, dias bons e dias maus, mas nos seus dias maus, José aprendeu a perdoar. Interessante que no versículo 15 a 17, siga comigo por favor. Os irmãos de José ficaram com medo de, depois da morte de Jacó, o perdão de José ter sido um perdão só por causa do pai, entende? Só para maquiar, ele ficar bem com o pai. E por isso eles armaram assim, tipo uma intenção, como se o pai tivesse pedido a José para perdoar os irmãos. Querido, José perdoou os irmãos lá atrás. José perdoou os irmãos lá em Gênesis 41. E agora, com a morte de Jacó, olha como os irmãos fizeram um esquema aqui para
para que o coração de José fosse quebrantado. Versículo 15: vendo os irmãos de José que seu pai era morto. Por que o texto começa com isso? Porque eles estavam pensando que o perdão de José fora apenas por causa do pai, e que depois que o pai morresse, José falava assim, quer ver? Agora sim. Versículo 15: vendo os irmãos de José que o seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Entendeu, irmãos? Os irmãos entre si falam assim: nosso papai morreu, agora sim José vai mostrar as garras. É mais ou menos isso aí. Eles continuam no verso 16: portanto, mandaram dizer a José, aí manda um recado para José. E esse recado, irmãos, está cheio de segundas intenções. Qual é o recado? Versículo 16: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José. Veja, irmãos, que eles colocaram na boca de Jacó o que Jacó nunca disse. Porque se você ler os versículos anteriores, o Jacó nunca falou isso. Mas eles montaram uma situação para que eles pudessem se livrar de uma aparente situação que eles mesmos criaram, porque naquele tempo não era comum um perdão como esse, desse tamanho. E eles então colocaram na boca de Jacó um recado para José, que na verdade eles mesmos arquitetaram isso. E aí o texto diz assim: assim direis a José, ou seja, o recado dos irmãos pela boca do pai, mas o pai já estava morto. Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E veja, querido, que José é um homem que não esconde as suas emoções, pelo contrário, José é uma pessoa tão transparente que o texto diz que enquanto seus irmãos vinham com esse recado obtuso, estranho, porque talvez julgaram mal José, o texto diz que enquanto eles falavam, José chorava. Aí eu pergunto, por que José chorou enquanto eles falavam? Primeiro, porque José já tinha perdoado de verdade. Mas eles, os irmãos, não creram no seu perdão. Tiveram que armar uma situação como a voz do pai pudesse mudar a inclinação do coração de José, que já tinha sido mudado muito tempo lá atrás pelo Pai do céu. O texto diz que enquanto eles falavam para José, o texto diz que José chorava. Eu acho muito bonito isso, irmãos, porque se existe um exemplo desse perdão avassalador no Velho Testamento, é José. E ele perdoou os dias maus. Veja que José não viveu aprisionado e amargurado por aquilo que os irmãos lhe fizeram. Veja que José foi aquele moço que colocou na vastidão do passado aquilo que de repente lhe faria mal. E ele perdoa do fundo do seu coração ao ponto de chorar quando os seus irmãos chegam perto dele. Em outras palavras, de forma muito polida, disseram a José assim: quer ver, José, nós não acreditamos no seu perdão. O Senhor nos perdoou só por causa do nosso pai. E José chorou. Chorou, irmãos, porque a maioria de nós é assim também. Às vezes a gente não acredita nesse perdão, porque esse perdão realmente ele fere aquilo pelo qual o ser humano muitas vezes deseja, que é a retribuição e a vingança. O perdão é a manifestação da graça. O perdão é aquilo que não há acerto de dívida. O perdão é aquele onde você rasga a dívida. É por isso que Colossenses diz que Jesus na cruz rasgou o escrito de dívida que tinha contra nós. Pastor, ele rasgou por quê? Porque ele perdoou. Ele rasgou. Você já viu isso em filme? Às vezes a pessoa tem um monte de coisa contra você, aí a pessoa rasga. Não tem mais nada. Está perdoado.
E o ato de José, irmãos, foi tão sublime e tão surpreendente que nem os irmãos de José, depois de tudo que ele fez, porque se você ver a história de José, você vai ver que ele traz todo mundo, sustenta todo mundo, acolhe todo mundo, e mesmo assim os irmãos não acreditaram no seu perdão depois que o pai morreu. E isso, irmãos, nos dá uma lição muito preciosa agora com respeito aos dias maus de forma muito específica. Pastor, o que José nos ensina a respeito dos dias maus? Nos ensina a sempre ter um coração perdoador com aquele que nos fere, talvez no dia mau. E José nos ensina uma verdade muito bonita. Nós não podemos, irmãos, e não devemos permitir que os dias maus ditem o tom da nossa vida. Porque afinal de contas José nos ensinou a ter um coração perdoador. E tudo aquilo que os irmãos fizeram contra ele, aquele escrito de dívida que existia, ele rasgou, ele perdoou. Exatamente o que Jesus fez com você e faz todos os dias. É isso que torna a graça de Deus tão escandalosa. É isso que muitas vezes as pessoas de uma outra teologia não entendem. Como que a gente fosse devedor de alguma coisa porque a graça não basta. Não, irmãos, o perdão de Cristo e a graça de Cristo é tão escandaloso, mas tão escandaloso, que muitas vezes a gente não consegue se apropriar disso e não acreditar nisso. Mas José, irmãos, protagonizou o que Cristo fez na cruz. Ele perdoou aqueles que não mereciam perdão. Ele perdoou aqueles que mereciam uma vingança. Afinal de contas, não somos todos nós assim? Será que nós merecíamos essa graça salvadora ter nos alcançado um dia? Será que o pastor Luciano merecia estar num púlpito pregando a palavra de Deus por mérito? Será, querido, que existe alguma coisa em mim, diante de Deus, que dê crédito para Ele fazer alguma coisa para mim? Nada, irmãos. É pura graça. É por isso que o Filipenses fala dessa graça escandalosa. Ela é um escândalo mesmo, porque a gente está acostumado com a vingança, é com a retribuição. Muitas vezes nós evangélicos, nós temos a teologia da graça, mas talvez vivemos muito mais o olho por olho e o dente por dente. Pastor, o que eu faço com os meus dias maus para que eles não ditem o tom da minha existência? Faça como José. Com os dias maus, a gente precisa aprender a perdoar. A gente precisa aprender a vencer os dias maus. Pastor, o apóstolo Paulo teve dias maus? Muito maus. E ele também nos dá um exemplo glorioso do que, qual foi a postura do apóstolo Paulo em dias maus. Você quer ver? Quando Paulo chega em Filipenses é a igreja. Quando Paulo chega em Filipos, a Bíblia diz que ele prega o evangelho e alguma coisa muito bela acontece. Uma mulher se converte, ela é de Tiatira, ela é Lídia, ela abre a sua casa. Coisa boa aconteceu, irmãos, mas coisas muito ruins aconteceram. A Bíblia diz que a cidade inteira se arvorou contra Paulo e Silas. Eles rasgaram as suas vestes, eles foram açoitados, eles foram linchados, eles foram lançados na prisão, os pés e as mãos amarrados com troncos. Dias bons e dias maus, tão perto um do outro, né? Ai, irmãos, eu fico assim maravilhado, porque não é a nossa vida assim. A experiência de Paulo em Filipos, irmãos, ele viveu esses dois contrastes, dias bons, dias terrivelmente maus. Mas quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, com respeito ao seu dia mau, olha o que Paulo escreve: quanto a mim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse é o testemunho de um homem com respeito ao seu dia mau. Veja que ele não diz assim: estou preso nas coisas passadas. Não.
Ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Tem uma coisa muito bonita, irmãos, na vida de José, é quando José se casa com a filha do sacerdote, e ele tem filhos. O primeiro filho de José está aí no texto, se chama Manassés. É bonito, sabe por quê? Porque a palavra Manassés, sabe o que significa no hebraico, Gigi? O Senhor me fez esquecer. Tão bonito isso, né? Quando ele teve o seu primeiro filho, ele coloca o nome nesse moço daquilo que Deus já tinha operado no coração dele com respeito aos seus irmãos e aquilo tudo que tinha acontecido de ruim com ele. E ele encarnou naquele filho a sua alma liberta dos grilhões do mal que os seus irmãos fizeram contra ele. E todo dia que ele chamava o seu filho Manassés, ele se lembrava de quê? O Senhor me fez esquecer. É o que Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando. Veja, querido, que a gente não fica com a vida paralisada, avançando para aquelas que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo. Querido, a nossa carreira ainda não acabou, amém? Deus tem algo ainda maravilhoso para realizar em nós, por nós e através de nós. Então, meus irmãos, nos dias maus, José nos ensina a aprender a perdoar e não permitir que esses dias maus ditem o tom do restante da nossa existência. Mas em terceiro lugar, já caminhando para o final, pastor, o que eu agora aprendo nos dias bons com José? Porque primeiro nós aprendemos que nos 2 dias está a presença do Senhor, em todos os 2 dias. Seja no alto do monte, seja no fundo do vale, como diz o salmista, seja no vale da sombra da morte, tu estás comigo, seja no alto da montanha, na transfiguração, Jesus está conosco. Aprendemos com José. Aprendemos com José que nos dias maus nós não devemos ficar presos a eles, mas liberar, perdoar e continuar a nossa caminhada, como José fez e foi tão usado por Deus, porque ele foi um homem que aprendeu a perdoar. Pastor, mas e os dias bons? Eu tenho minhas dúvidas, irmãos, se não são os dias bons mais perigosos do que os maus. Eu tenho visto na minha caminhada cristã que quando os dias são muito bons, nós seres humanos temos a tendência de nos afastar das coisas de Deus. Porque os dias bons nos dão uma falsa segurança, uma falsa confiança naquilo que a gente tem, conquistou ou está vivendo, de alegria, de felicidade. E a gente, como um guerreiro numa batalha, a gente de repente depõe as armas, a gente de repente não luta mais com tanta vontade, porque afinal de contas está tudo tão bem, está indo tudo tão maravilhosamente, eu tenho tudo que eu quero, eu agora conquistei tudo que eu conquistei. Eu, irmão, sinceramente, lendo a Bíblia, eu tenho as minhas dúvidas, quais dias são mais perigosos, os maus ou os bons? Eu acho que é por isso que Deus, na sua infinita providência e sabedoria, tempera a nossa vida, entende? Dr. Augustus, que nós perdemos a presença dele aqui no Brasil, porque está nos Estados Unidos. Dr. Augustus fala muito sobre isso, sobre os momentos maus, as dores e os sofrimentos serem necessários na vida do ser humano para temperar o nosso relacionamento com Deus e com o próximo, porque se a nossa vida fosse só de dias maus, talvez nós seríamos muito cinzas. E talvez nós correríamos o risco de perder, talvez, o incentivo, a alegria, aquela coisa que a gente precisa. Mas o Dr. Augusto diz que os momentos bons também, de grandes realizações, são igualmente perigosos se a gente só os tivermos. Por quê, pastor? Porque se nós obtivermos apenas esses momentos, nós podemos nos tornar orgulhosos, autossuficientes, e começarmos a achar que a gente é bom demais e que a gente não precisa de Deus mais para nada.
E é por isso, irmãos, que a vida de José é um primor para mim, porque ela me mostra que a vida da gente é temperada, com dias maus e bons. Mas, mais do que isso, aprendamos a conviver em todos eles, com alegria, com fé, com esperança. Pastor, o que José me ensina nos dias bons? Olha que coisa interessante, o verso 18 a 21. Siga comigo. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Enviaram primeiro o recado do pai, né? Agora você entendeu. Primeiro enviaram o recado, depois foram eles diante de José. Eles já estavam no Egito há muito tempo. Versículo 19: respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Veja que José, irmãos, ele é muito verdadeiro. Ele diz: olha, vocês realmente fizeram mal a mim. Ele não exime a responsabilidade humana que nós temos, eu e você e os seus irmãos, dos seus atos. A teologia boa, reformada, existe uma linha de trem, né, um paralelo, às vezes difícil da gente juntar os dois, que é a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Deus é soberano para guiar todas as coisas, mas eu e você somos plenamente responsáveis pelos nossos atos. Veja que José aqui, irmãos, na resposta dele, ele entende a soberania de Deus, mas ele entende a responsabilidade dos irmãos. Vocês intentaram mal contra mim, isso é verdade, mas José entende também a soberania de Deus. Mas Deus tornou o mal em bem. E olha o que diz o texto: para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Agora, irmãos, o verso 21 é muito bonito. Ele diz assim: não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Irmãos, o que a gente aprende de José nos dias bons? Nós aprendemos que José experimentou ambos os dias, maus e bons, e que nos dias bons, em todos os dias que Deus concedeu a ele como dias bons, Jacó sempre aprendeu a servir. Em qualquer situação, irmãos, ele era um homem humilde. O texto diz que desde que ele foi julgado na casa de Potifar como senhor da casa, a Bíblia diz que José servia aquela casa. Quando José é julgado na prisão, o carcereiro colocou todos os presos nas mãos de José. E sabe o que o texto diz lá em Gênesis 39? Que na prisão José os servia. Agora esse moço sai da prisão pela intervenção de Deus e do sonho que Faraó teve. Ele é colocado como senhor da terra do Egito. E como senhor da terra do Egito, o que José faz? Ele tem oportunidade para servir. Mas ele agora não serve só a sua família, não. Ele serve a todo o Egito e a todos os povos da terra. Sabe por quê? Porque todos os povos da terra vinham a José. José abria os celeiros do Egito e dava alimento para todos eles. É por isso que no Velho Testamento José é um tipo de Cristo, o provedor, aquele que dá o alimento a todos os povos. Aquele que de repente é um humilde servo, e não importa a situação onde esteja, ele serve, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. É muito difícil, irmãos, quando Deus coloca o homem numa posição de honra, ele continuar sendo servo. O orgulho pode tomar conta do coração, a soberba pode macular a nossa alma. Mas o que eu aprendo de José é que em todas as circunstâncias da vida, principalmente nos dias bons, José, ele não se ensoberbeceu. A Bíblia diz que ele diz para os seus irmãos: pode ficar tranquilo que eu vou sustentar todos vocês. E isso aconteceu, irmãos. Agora você quer ver uma coisa bonita? Com quantos anos José recebeu o anel e o sinete de autoridade no Egito? Quantos anos ele tinha?
30 anos. 30 anos, está lá. Está lá em Gênesis capítulo 41. 30 anos Faraó deu o anel para José. Com quantos anos José morreu? Está aí no texto. Faz uma continha breve. 110 menos 30, 80. Pastor, quantos anos José serviu o Egito, os povos da terra e a sua própria família? 80 anos. Mas o interessante é que ele não serviu apenas nos dias bons, ele serviu também nos dias maus. Ele foi o servo na prisão. Ele foi o servo na casa de Potifar. E ele foi um servo como senhor de toda a terra do Egito. Pastor, o que a gente faz com os dias bons? Cuide do seu coração. Cuide para você não se esquecer do Senhor. Cuide para você não achar que os seus dons e os talentos fizeram de você uma pessoa superior. Cuide para você não humilhar o pequenino. Cuide para você não desdenhar daquele que talvez não chegou onde você chegou. Cuide para que você trate as pessoas como elas fossem sempre superiores a você. Pois é isso que a Bíblia nos ensina em Filipenses 2. Considerar os outros superiores a você. Por que, pastor? Paulo fala isso? Porque quando você considera os outros superiores a você, você está pronto para servir. Porque na realidade o servo serve o seu senhor. E quando a gente considera sempre a pessoa superior a nós mesmos, mesmo nós numa posição, seja intelectual, seja financeira, seja de ofício ou de qualquer outra coisa que realmente acontece com o ser humano, Deus coloca essa pessoa numa posição lá no alto, como José, mas lá no alto ele considera aqueles que estão lá embaixo superiores a ele. E ele usa essa posição, sabe para quê? Para servir cada vez mais. Oh, meus irmãos, seria tão bom se a política fosse assim. Seria tão bom se as instituições, os homens pudessem se comportar assim. Seria tão bom, irmão, se um juiz, se uma pessoa que está numa alta posição, talvez uma pessoa muito importante, ela tivesse essa consciência de que Deus coloca essa pessoa lá para que ela se torne cada vez mais um servo do maior número de pessoas possíveis e possa promover o bem, a justiça e a paz para todos. Pois esse é José. Se você der uma olhadinha na história de José, e eu vou terminar, porque a história dele é muito linda, eu vou ficar falando aqui. Mas se você der uma olhada na história de José, você vai ver que em todos os momentos da história de José, José serviu. José serviu na casa de Potifar, Gênesis 39. José serviu na prisão, Gênesis 40. José serviu como governador de toda a terra do Egito, Gênesis 41. E José serviu a sua família, Gênesis 45, 9 a 13. Então, irmãos, a vida de José é uma vida de extremo serviço. E isso tudo aconteceu também nos dias bons. E para concluir, a gente olha no final do capítulo 50, que José então dá um testemunho muito bonito daquilo que aconteceu com a vida dele no final dos seus dias. Versículo 22 diz assim: José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. É uma expressão tipo assim, José, ele tomou o bebê quando nasceu. Ele tomou nas mãos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, e farei transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e puseram no caixão do Egito. E para concluir, irmãos, José foi um homem que experimentou dias bons e dias maus. Nos 2 dias, o Senhor era sempre com José, assim como eu e você. Deus não te abandona quando você passa pela região da sombra da morte. Pelo contrário, talvez Deus se aproxima mais de você nas dificuldades. José nos ensina que nos dias bons, a gente sempre tem que ter um coração disposto a servir e nunca deixar que o orgulho e a soberba tome conta de nós. José nos ensina que nos dias maus, nós devemos sempre ter um coração livre para não guardar nenhum tipo
de prisão da alma que nos impeça a ditar o tom da nossa vida com base no que aconteceu no nosso passado, mas que a gente tenha a graça de Deus de liberar e perdoar, para que a gente possa trilhar o caminho que Deus tem para nós. E às vezes é muita coisa boa ainda Deus tem para nós. E no fim da sua vida, José, que experimentou esses dias bons e dias maus, o texto diz que lá no final, José ainda contemplou a promessa de Deus e viu a sua rica herança e legado que ele deixou. O texto diz que ele contemplou o seu legado até a 3ª geração. Em outras palavras, José foi um tataravô muito abençoado. Ele viu seus netinhos, bisnetinhos, trinetinhos, até a 3ª geração. Ele viu o legado seu no seu colo. Ele ainda é um homem velho, mas um homem muito abençoado no Egito. Mas, irmãos, olha que coisa bonita. José, antes de morrer, ele ainda contemplou a promessa e o galardão que Deus tinha para o seu povo. Ele chamou seus filhos e disse: olha, meus filhos, o Senhor vai visitar vocês e vocês vão sair daqui. Veja que esperança esse homem termina a sua vida. Ele é uma voz profética para toda a nação de Israel. O texto diz que essa profecia de José se cumpriu plenamente. E uma coisa aconteceu de forma muito bonita com Josué. E também com Moisés. O quê? Ele diz: quando vocês saírem daqui, eu vou deixar para vocês um sinal, que esse dia vai chegar. E quando ele chegar, vocês vão se lembrar do que eu disse com um sinal. Qual é o sinal? Tirem os meus ossos daqui. E o texto diz, irmãos, que aconteceu mesmo. Depois de tanto tempo que o povo foi escravizado no Egito, porque levantou-se um faraó que não conhecia José, 400 anos de escravidão, até Deus levantar Moisés. O texto diz que o dia da libertação chegou. Um homem, irmãos, que aprendeu a viver nos dias bons e dias maus, vê o seu legado perto dele. Viu seus filhos, seus netos, bisnetos e tataranetos. Mas mais ainda, ele tem esperança para estimular toda uma geração, dizendo: olha, vocês vão sair daqui. E quando vocês saírem daqui, tirem os meus ossos daqui. E os meus ossos serão um sinal da promessa de Deus, que a promessa que ele fez ao pai Abraão vai se cumprir. Eu acho lindo, irmão, sabe por quê? Porque o texto diz que quando Moisés sai do Egito, depois de tantos anos, 400 anos, quem ia se lembrar desse negócio, bicho? Tem tanta coisa para levar, tem ouro, tem um monte de coisa que eles despojaram de Faraó. Vai lembrar de levar o osso? Me ajuda aí. Mas, irmãos, uma coisa muito bonita aconteceu. A Bíblia diz que eles pegaram os ossos de José, fizeram uma urna bem bacana, colocaram os ossos de José, ou pelo menos o que existia lá, porque ele foi embalsamado. Você tem que até hoje você vê as múmias do Egito lá no Cairo. Eles devem ter colocado aquela múmia, sei lá como é que foi aquilo, dentro de um caixão, dentro de um baú. O texto diz isso lá. E a Bíblia diz que Moisés retirou os ossos de José. Agora tem um negócio que é lindo demais. Quanto tempo o povo ficou no deserto? Por causa de quê? Mas tinha uma promessa, não tinha? Qual era o sinal que eles iam entrar na terra? Quando o povo perambulava e se esquecia da promessa, para onde que eles olhavam? Para os ossos de José. Nós vamos entrar na terra. Olha os ossos de José aqui. Ele, como o profeta fez, falou lá atrás: vocês vão herdar a terra e a promessa de Abraão. E os ossos de José ainda hoje falam para mim e para você, como falou para uma nação inteira. Veja, querido, que um homem não viveu apenas os 110 anos. A sua vida foi um legado para o povo de Deus, até a época deles entrarem na terra. Por quê, pastor? Porque tem um negócio bonito, irmãos. Quando eles entraram na terra, sabe quem que estava com a urna de José? Josué. Moisés passou para Josué a urna com o corpo, talvez, de José. E sabe o que ele diz? Que quando eles entraram em Canaã, Josué enterrou os ossos de José em Canaã. Sabe o que significa isso? Deus cumpriu a promessa.
É muito bonito, irmãos, mas quando a gente olha para trás, a gente vê quão diferença faz a vida de um homem que nos ensinou a viver como a vida da gente, enfrentando os dias bons e dias maus, com fé, com esperança, sempre com a certeza e a expectativa daquilo que Deus vai trazer como novos céus e nova terra. E tudo que aquilo pelo qual torna o nosso dia mau hoje vai virar uma sombra, que talvez nem a lembrança mais nós teremos. Que Deus te abençoe e te dê graça, e que a igreja evangélica e cristã aprenda a viver e a conviver nesses dias com a mesma fé, com a mesma esperança, com a mesma expectativa, com o mesmo desejo de servir esse Deus maravilhoso, que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém?